Vamos lá? Agora abram o livro de vocês na página 134. E aqui tem uma coisa que a princípio vocês podem até achar que é contraditório, não é? O início do nosso conteúdo vai tratar especificamente do balé. Balé na sua forma clássica, o famoso e conhecido balé clássico. Mas, no entanto, olha o que vem na imagem. Uma bailarina, não é? Mas não é dança clássica, é a dança contemporânea. Vamos entender? Bem, tem um questionamento que é feito nesse tópico do nosso conteúdo. E é um questionamento bastante interessante porque ele vai trabalhar com a nossa memória visual. Há um questionamento que ele vai dito dessa forma aqui no texto. Prestem atenção. Ainda hoje existe a ideia de que a dança é apenas clássica ou de que essa arte é somente para o gênero feminino. A dança, assim como a sociedade, está em constante mudança. Hoje temos uma imensa variedade de estilos de dança artística praticado tanto por homens quanto por mulheres. A visão sobre quem dança também mudou. Prestem atenção. Muitas vezes temos a imagem de como os artistas são por conta da história que nos foi contada. Quando você pensa em uma bailarina, o que vem à sua mente? Se antes de fazer a leitura dos textos eu simplesmente tivesse feito uma dinâmica com vocês, meus pequenos grandes gênios, fechem os olhos e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês não vão me responder, vocês vão pensar sobre elas, não é? E aí eu lanço a proposta, não é? Quando você pensa em uma bailarina, o que você vê automaticamente, meus amores? Mesmo que você nunca tenha tido contato com o balé clássico, certo? Mas na nossa memória, porque em algum momento da nossa vida nós nos deparamos, quer seja pela televisão, quer seja por um filme, quer seja pelo livro didático lá da educação infantil, quer seja pelas nossas coleguinhas, por exemplo, em se tratando de um menino, não é? Ele não usou aquela roupa, mas ele estudava na escola em que as alunas da sala dele, não é? No momento certo, no momento apropriado, de acordo com o horário, elas iam para a aula de balé. Então, ela já saiu com aquela roupinha, cor de rosinha, não é? Então, até os meninos vão conseguir fazer aquela imagem daquela menina, daquela mulher usando aquela roupa colada, com aquela saia esvoaçante, aquela sapatilha, não é? O cabelo aqui, olha só, propositadamente a professora tentou fazer um coque, entendeu? Perfeito, esse coque não pode ter um fiozinho fora do lugar, a roupa tem que estar impecável, a postura da bailarina, entendeu? Mas automaticamente o que vem na nossa mente é exatamente essa ideia da bailarina. Porque, como diz aqui, são por conta das histórias que nos foram contadas ou das situações que nós vivemos. Aí vem sempre à nossa mente essa ideia. Agora, não mais, porque eu já induzi vocês a pensarem diferente. Se eu faço essa mesma pergunta agora, você não vai mais trazer, ou então talvez até traga essa ideia, traga até essa imagem. Mas ela não será aquela imagem que vem automaticamente, você vai pensar sobre ela. Ele diz, não é? A dança deixa claro aqui no primeiro parágrafo que até hoje existe uma ideia que a dança é voltada para as mulheres, que homem não dança, quem dança são as mulheres. Eu me recordo que assim que começou esse programa que passa nos domingos do Faustão, a Dança dos Famosos, lá no início, há vários anos atrás, um dos grandes problemas que havia era exatamente da sociedade entender, não é que o homem dança também. O homem dança e mantém ali a sua masculinidade, a sua virilidade, não é? E dança também, os homens dançam. Aí hoje tem grupos de passinho, pessoal que dança funk, não é?
Mas lá no início as pessoas davam uma torcidinha no nariz. A dança, assim como a sociedade, está em constante mudança e hoje temos imensa variedade de estilos artísticos praticados tanto por homens quanto por mulheres. Foi o que eu acabei de falar exatamente para vocês. Nós, seres humanos, não somos os mesmos. Não somos iguais a quem fomos ontem, nem seremos iguais amanhã ao que somos hoje. Todos os dias nós sofremos uma mudança, meus amores. E se todos os dias eu e você sofremos uma mudança, imagine ao longo do tempo. Imagine o ser humano ao longo do tempo, que os valores foram mudando, o comportamento social foi mudando, a educação foi mudando, a economia foi mudando, as relações pessoais, não é? Profissionais, familiares, sociais, estão sendo aí todas mudadas, não é? Ressignificadas. Então não seria diferente com a dança. A dança também ela vai sofrendo essa alteração e essa mudança ao longo do tempo, não é? Senão nós ainda dançaríamos, não é? Somente o balé clássico que passou a existir lá no século XVI na Itália, que tinha lá o nome de balleto, que é dancinha, bailinho, e aí os franceses se apropriam e transformam aquele bailinho, a dancinha, no balé. Seria essa dança. Ou então seria as manifestações, não é, artísticas por meio da dança, que existiram antes, lá nos primórdios, não é? Então, mas como o homem se transforma e como nós somos naturalmente seres culturais e artísticos, o homem muda, a arte segue no mesmo caminho. Por que, professora? Que arte que fica só seguindo a gente, não tem um pingo de vontade própria? Não, meus amores, porque a arte somos eu e você. A arte é o homem é a arte. Não tem como dissociar. Então, se a sociedade muda, se o homem muda, a arte muda junto com ela também. Vamos dar continuidade. O que vem à sua memória é a figura de uma jovem com roupas esvoaçantes, dançando com sapatilhas de ponta. Esse tipo de figurino ainda existe. Esse tipo de figurino ainda existe e muitas companhias de balé escolhem compor espetáculos no estilo do balé clássico, estética artística da dança, que nasceu nas cortes europeias e teve seu apogeu na França, na corte de Luís XIV, conhecido como Rei Sol. Lembra que eu falei? O balé, a princípio, é uma dança que ela nasce na Itália, que tinha até o nome, recebeu o nome de balletto, que era, para traduzir, era um bailinho ou uma dancinha. Então, essa prática, ela tornou-se corriqueira, fazia parte da cultura italiana. E aí os dançarinos daquela época, não é? Acabaram levando o balletto para a França. Por isso que ele diz aqui que é lá na França que ele teve o seu apogeu. Porque lá na França eles conseguem imprimir, não é? A ideia francesa em toda a dança. A leveza, a delicadeza, não é? A estética da dança, não é? Como ela deveria acontecer. E aí ela assume, e isso se torna uma característica tão marcante que quando se fala de balé, por exemplo, ninguém associa que o balé nasceu, tem sua origem na Itália. Todo mundo já é algo tão marcante, tão forte, não é? Na história e na cultura, que as pessoas já associam imediatamente à França, até mesmo por conta do afrancesamento da palavra, não é? Que era balletto e torna-se balé. Ele foi um grande incentivador das artes, criando uma série de instituições destinadas a promovê-la, dentre as quais a Académie Royale de Danse, em 1661. Em seu reinado, surgiram as figuras do professor e do coreógrafo de dança. Ou seja, naquele momento, lembra que aí quando o ballet foi para a Itália,
Aí eles começaram a elaborar daquela maneira rebuscada, dar um refinamento. Ai, não existia, então quer dizer que o balé na sua origem era algo rústico? Não, meus amores. Lembrem-se sempre, sociedades são distintas, não é? A sociedade que mora em Teresina é totalmente diferente da sociedade que mora em Fortaleza, que vai ser totalmente daquela que mora em Recife, que vai ser totalmente diferente da sociedade do Rio Grande do Sul. Mas nós não somos todos brasileiros? Sempre seremos brasileiros. Mas cada um com seus costumes, hábitos, pensamento, comportamentos, ideias, cultura, tradição, costumes diferentes. Então, diferentes sociedades, diferentes pensamentos. E aí, no reinado de Luís XIV, é que surge a ideia do professor e do coreógrafo de dança. Então, ali nascem, não é? O balé nasce na Itália, é levado para a França e lá na França, junto com esse refinamento do balé, dá-se origem a dois profissionais que hoje são extremamente importantes para o mundo da dança, o professor e o coreógrafo. E muitas vezes o professor também é o coreógrafo. Suas características referem-se à linearidade nos movimentos, à verticalidade, à utilização de narrativas associadas aos contos de fadas, histórias de príncipes e princesas, ao padrão estético definido. Bailarinos e bailarinas, esteticamente, olha aí, voltando lá na estética, quando você fala de bailarino e bailarina, além de vir toda aquela indumentária, não é? Toda aquela roupa que eles usam, a primeira coisa que vem na nossa mente também são pessoas altas, magras, de pernas longas. Não tenha dúvida que é isso. Na hora que vem a nossa mente, não é? Infelizmente, não é? Não consegue associar, mas isso já, esse paradigma, graças a Deus, já tem mudado, não é? Eu vejo que às vezes aquela artista, a Anitta, ela leva para o seu corpo de dança uma mulher, não é? Que para os padrões de beleza ela não se encaixa, porque ela tem, não é? Um peso ali diferente das demais bailarinas, mas no entanto ela está lá. E percebam, pode observar, eu tive a oportunidade de ver um vídeo antes de dar essa aula para vocês, ela desenvolve um movimento com a mesma leveza, delicadeza e qualidade que as demais. Isso para provar que o nosso corpo, independente da forma dele, se trabalhado, ele consegue desenvolver um movimento, desde que eu tenha minha consciência corporal, eu saiba até onde ele pode ir. Porque aquela bailarina, ela também tem certeza de onde ela pode ir. Então, quando ela vê que extrapola o seu limite, aí ela dá uma parada, não é? Provavelmente conversa com o coreógrafo e ele, como todo bom professor, trata logo de adequar aquele movimento de tal forma, não é? Que ela consiga desenvolvê-lo. Nem que ele faça uma poda, altere aqui, corte uma parte ali, retire uma parte do movimento para que ela possa também desenvolvê-lo. Como eu falei para vocês, bailarinos e bailarinas, magros, altos, de perna longa, em busca pelo etéreo. Ai, me perdoe, é a garganta. Pelo etéreo, pelo divino, além do humano, não é aquela coisa assim de eternizar aquela ideia, né? Nossa, meu Deus, que figura plena, absoluta, diferente, quase que imutável, não é? Nesse contexto, surgiu a sapatilha de ponta e o coque no cabelo das mulheres, não é? Aquela sapatilha de ponta que tem até aqueles posts que colocam nas redes sociais, não é? Uma bailarina desenvolvendo um movimento com aquela delicadeza e que a gente, não é? Fica assim envolvido, assim comovido com aquela leveza com a qual ela desenvolve. E aí
Depois passa a mesma bailarina, só que o outro pezinho dela não tá com a sapatilha. Aí mostra o pezinho dela machucado, cheio de calo, com alguns probleminhas ali próprios de quem desenvolve a dança e exige muito do seu corpo para chegar no movimento perfeito. E aí você percebe que não caiu do céu, não. Tem que ter muita persistência, insistência, determinação para se alcançar. É necessário que se haja mesmo um compromisso, uma determinação. É você saber, olha, eu me entendo como bailarina, eu quero ser bailarina, então tem o ônus e tem o bônus. O bônus é o aplauso, o reconhecimento, não é? A plateia. O ônus são todos esses probleminhas que vêm, uma unha que quebra, um dedo que torce, os calos, as dores horríveis que elas sentem para chegar no movimento perfeito. A tradição do balé clássico trouxe uma imagem de senso comum sobre a figura da bailarina. Realmente é de senso comum. Quando se usa esse termo de senso comum, quer dizer que é um pensamento comum a todas as pessoas. Geralmente, 10 entre 10 pessoas, se questionado a respeito de como se é uma bailarina, fatalmente vai sempre cair naquelas características que nós apresentamos anteriormente. Magra, alta, pernas longas, não é? Precisa estar com aquela roupa de bailarina, precisa ter o coque, precisa ter a sapatilha. Repensando essa ideia, surgiu o projeto Bailarina Projétil, que procura ressignificar a visão do corpo e a postura nessa arte. Bem, aqui é uma proposta de balé, é um corpo, um projeto de balé que ele muda totalmente essa ideia, que é exatamente o que eu trouxe, que eu apresentei aqui para vocês. Aquela ideiazinha pronta e acabada daquele bailarino, daquela bailarina, e aí ele apresenta, diz, não, não é assim, stop, para tudo. A dança não está restrita somente a essas características. A dança é própria para qualquer ser humano que se disponha a dançar. Aí tem o projeto Bailarina Projétil, que procura ressignificar a visão do corpo e a postura nessa arte. A ideia do Bailarina Projétil é contrapor a ambientação e os corpos artísticos padrão, focando na arte corpórea brasileira. Lembra, é o que eu expliquei para vocês sobre a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922, em que os artistas brasileiros se reuniram e disseram, gente, chega, temos tantas riquezas em nosso país, riquezas naturais, riquezas culturais, temos uma infinidade aqui, borbulha, que é um caldeirão de cultura. Para que beber nas fontes europeias? A intenção também do Bailarina Projétil também é esse. Além de sair daquelas características, é uma dança brasileira, baseado na cultura brasileira, na história brasileira, entendeu? Sem beber em outras fontes. Ah, então vamos esquecer a balé clássico e as outras manifestações de dança? Não! Eles agregam valor à nossa própria dança. Eles juntam tudo, soma tudo, mistura tudo no liquidificador, bateu e dá origem a uma dança nossa, brasileira, tipicamente brasileira, levando em consideração a nossa história, a nossa cultura, as regionalidades que aqui existem, entendeu? A nossa história, porque como vocês bem sabem, a dança, especificamente o balé, seja ele clássico ou contemporâneo, ele conta uma história. Vamos avançar aqui um pouco. Assim, com o coração... Ah, não, vamos aqui. O projeto quer romper com os estigmas de que qualidade técnica e beleza estão diretamente ligados a padrões estéticos, corpóreos e ambientais predeterminados. A página do projeto na internet, que está aqui disponibilizada,
mostra imagens de bailarinas de diferentes tipos étnicos e em diversos cenários de várias cidades brasileiras. É possível, não precisa ser naquele lugar elaborado, naqueles grandes teatros, não é? Com aqueles grandes cenários. O balé, quem trabalha com o corpo, quem trabalha com a dança, dança em qualquer lugar. Dança onde o mundo canta, onde a sociedade canta, onde há vibração. Dança com todos os sons possíveis, imagináveis, criados, não é? Nesses laboratórios aí que trabalham com dando origem a esses novos sons, a esses estúdios, não é nem laboratórios, são estúdios. Como a atividade para analisar a dança em seu cotidiano e romper com com preconceitos. Não, me perdoem, aqui eu já avancei demais. Aqui era uma atividade coletiva, força do hábito, me perdoem. Mas nós vamos ficar até aqui. Assim como o coração e a mente desprovidos de preconceito, permita-se conhecer mais sobre o universo da dança. Eu vou deixar uma dica aqui, tem um documentário que ele é extremamente interessante, ele é legendado, que é exatamente esse aqui. Piná. São os bailarinos dela que resolveram contar a sua história por meio da dança. É super interessante. Foge totalmente do que nós estamos acostumados a assistir. Eu convido vocês, não adianta dizer que não tem tempo, tá bom? Nem tenta dizer isso, porque não é possível. Tempo nós temos demais, vamos usá-lo com sabedoria e inteligência. Gente, o documentário é lindo. Vocês vão ficar impressionados com o que o corpo é capaz de fazer se o dono do corpo, não é? Entendê-lo. É um diálogo enriquecedor. Culturalmente, vocês vão ficar assim maravilhados e cheios, não é? É muito conhecimento nesse documentário, vale a pena, eu super indico. É muito bom realmente. Nada de dizer que tá com sono, tia, eu gosto das séries. Ok, meus amores, gostem das séries, amem as séries, assistam as séries, mas assista também o documentário. É belíssimo, vocês vão ficar assim, ó, empolgados, eu tenho certeza. Quando vocês verem todos aqueles movimentos, vocês vão chegar a primeira uma conclusão. Nossa, não se reduz tudo ao quadril, não. O corpo inteiro dança. Não, meu Deus, a dança não está acabada, não. Não se traduz só no quadril, não. Nosso corpo inteiro dança. Nosso rosto, nossos olhos, cabelo, tudo dança, tá bom? Do fiozinho de cabelo, da pontinha do fiozinho de cabelo até na pontinha do pé. Tá ok, amados do meu coração? Bem, aqui chegamos ao final de mais uma aula. Eu também vou postar para vocês a atividade referente a essa nossa aula, tá ok? Eu convido vocês a lerem o conteúdo que está na página 136 também. O corpo tem alguém como recheio, aí vocês vão se interessar bastante. Mas nós vamos voltar nesse assunto na nossa próxima aula, tá ok, meus amores? Bem, aqui eu encerro. Desejo que vocês aproveitem a vida que Deus nos deu, o tempo que Ele nos deu, a família que nós temos, entendeu? Aproveita esse momento para, sabe, malhar esse cérebro. Mais do que vocês já malhavam antes. Malha ele. Nada de tristeza. Eu tô dentro de casa. Pega o papel laminado, corta o papelzinho laminado em pedacinhos pequenos e aí joga para cima e deixa ele cair, só para você ver aquela chuva brilhosa caindo sobre você. Algo totalmente diferente dentro de casa, tá ok? Você pode fazer diferente e a diferença dentro de casa sempre. Um beijão, tá ok? Amanhã o sol vai brilhar novamente, tá ok, meus amores? Até a nossa próxima aula.